Takehara, é um prazer estar aqui com vocês hoje, fazendo mais um webinar de dúvidas clínicas e revisão de ClinCheck, e hoje o nosso tema vai ser mordida cruzada posterior. Logo a gente vai falar sobre as avaliações, a previsibilidade e algumas observações em relação às mordidas cruzadas. Me apresentando apenas, eu sou Elaine Takehara, me formei em odontologia em 2001, fiz minha pós-graduação em 2005, sou membro da BOR e da Abralo e me credenciei em Invisalign em 2006. Mantenho a minha clínica privada em São Paulo e, paralela a ela, tenho o prazer de ter um caminho aí na educação como consultora e palestrante pela Team One e pela Line também, e hoje também desempenho um papel um pouquinho diferente ali na diretoria da Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos e gostaria muito, quem não conhece ainda a missão e o papel da Abralo, que visite o nosso site, abralodigital.com.br, para conhecer também a missão da academia. Lembra vocês sempre que nós temos o nosso link, né, para não só para o webinar, mas para os cursos, para o site, para a consultoria do TPS, todos os serviços que nós prestamos a vocês ali no nosso Instagram, né? Então, quem não conhece, visitem. E agora lembrar vocês que o link que está lá já é atualizado e agora nossos webinars estão sendo realizados pela plataforma do Zoom, que é um pouco diferente do que nós fazíamos. Antes a gente usava uma outra plataforma de webinar, né? E agora a gente está aqui na plataforma do Zoom, porque a gente estava tendo alguns problemas lá no sistema, o webinar caía, e aí o pessoal ficava meio órfão ali, a gente não sabia o que fazia na sala. Então agora está tudo certo, e os nossos próximos webinars nós seguiremos por aqui. Lembrando vocês que quem já está inscrito para o webinar, ele vai ficar inscrito automaticamente para essa série de webinars, tá? Então não é necessário vocês se inscreverem em todos os webinars, mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar no link e deixar já cadastrado para que vocês recebam o lembrete no dia também da aula. Esse webinar é gratuito e fica gravado lá na nossa área de educação no portal da Team One. Antes de começar os cursos, gostaria de apresentar o que mais vocês encontram lá no portal. Então, as opções de cursos que nós temos, iniciando pelo Step One, que é o próximo curso que a gente tem agora em maio, né? É um curso de 3 dias, teórico à noite, eu e a Soraya, falando sobre planejamento virtual. É um curso teórico com bastante base de protocolos de tratamentos de classe 2, 3, cruzada, mordida aberta, profunda, tudo isso a gente vai explorar bastante em 3 dias de aula. Depois nós temos uma continuidade, né, dessa curva de aprendizagem, que é o Study Club da Team One. A gente já está entrando na nossa 4ª turma, que seria um estudo contínuo de 3 meses, né, que vocês ficam conosco. A gente tem aulas teóricas também gravadas, mas as aulas ao vivo são semanais e todas elas de revisão de ClinCheck, tá bom? Então, uma ênfase aí, um foco nessa revisão de ClinCheck para que vocês consigam exercitar e aprofundar cada vez mais o planejamento virtual. Nós tivemos o lançamento recente também de um curso que é um curso teórico, prático, aqui nas nossas instalações, né, na nossa clínica aqui da Team One, em São Paulo, que é o Hands-On. Então, as questões básicas de quem está iniciando no fluxo e tem dúvida sobre uma rotina, primeira consulta, uma rotina de troca de alinhadores, IPR, Atátimo, como escanear, vocês vão ter a prática disso também, né, para esclarecer todas essas dúvidas e ficar tranquilo para iniciar essa jornada digital. E aí, para completar esse estudo, temos o treinamento presencial do programa ClinCheck. Então, também um dia presencial no escritório, nós estamos fazendo nesse período da pandemia, retornamos junto com as escolas, né, área de educação aqui, quando o governo libera em São Paulo, a gente libera também a parte com uma redução de participantes, todas as regras de biossegurança aqui, de afastamento, mantemos as máscaras para que a gente consiga fazer as coisas em segurança. Mas retornamos os estudos para que a gente não tenha prejuízo também nesse período pandêmico sobre o programa ClinCheck. Então, é um dia no escritório para a gente aprender a mexer e fazer as mudanças, cada um no seu computador, para que vocês consigam ter autonomia para revisar os setups. Tá bom? Então, os descontos para afiliados a Abralo e alunos Team One de 20% em todos os nossos cursos e nossa grade.
Vamos iniciar então o nosso conteúdo, lembrando quais são os produtos do portfólio Invisalign, né? Nós temos ali Invisalign, o Invisalign Express, que é o de entrada, com 7 pares de alinhadores. Depois nós temos o Lite, até 14 pares. Temos o Comprehensive, que tem um número ilimitado de alinhadores por 5 anos, né? Então, uma grande vantagem que a gente pode oferecer para um cliente que eventualmente entra em contenção e às vezes tem uma pequena recidiva, a gente não tem uma cobrança da empresa para iniciar uma nova fase nesse momento. O Moderate, que vai com até 20 pares de alinhadores, então uma modalidade intermediária entre o Light e o Comprehensive, né? E o First, que é indicado para tratamentos de crianças de 6 a 10 anos de idade. A gente vai falar um pouco sobre uma fase interceptadora, fazer uma correção prévia ali antes da corretiva, numa criança em dentição mista, tá bem? E aí, para os pacientes que fizeram First, a gente tem a possibilidade de usar o Comprehensive fase 2, né? Que seria uma corretiva desse paciente que já fez a interceptadora com Invisalign e também as contenções Vivera. Bom, vamos entrar um pouquinho no assunto, então, que hoje eu gostaria de abordar, que são os problemas transversos, tá? Boa noite, Cristiane, estou vendo vocês aí no chat, Naldi, Priscila, tudo bem? Obrigada pela presença aqui hoje. Os problemas transversos foram abordados lá no Angle em 2017, né? Sobre a previsibilidade deles, o que foi anunciado neste artigo científico, dizendo que a expansão da maxila, né, planejada com Invisalign, tinha uma previsibilidade de 72,8%, e que o arco inferior, ele tinha uma previsibilidade maior, de 87,7%. Tá? Então, eles estipularam ali por esse estudo, eles encontraram um resultado de que a expansão da mandíbula era até mais previsível que a da maxila. E que por a gente não conseguir esse 100%, era necessário a gente fazer uma pequena sobrecorreção na expansão na região posterior da maxila, tá? Seria mais interessante durante o movimento do planejamento virtual. E que também, né, a gente observava mais inclinações de coroa do que movimentos de corpo, o que eu acho que de fato hoje ainda acontece, né? A gente teve o lançamento do G8, que ele vai auxiliar nessa expansão, então ele tem algumas ativações no alinhador e também a Tatmans, que vão controlar melhor durante esse movimento da expansão, né? A possibilidade de você ter um melhor torque dessas coroas, então mais movimento de corpo também, e uma expansão que não gerasse, então, uma mordida aberta posterior, né? Então, essa é a proposta das inovações do G8. Tá? Esse estudo é de 2017, muita coisa no sistema mudou, né, desde então, e nós tivemos também um artigo publicado em 2020 na mesma revista, falando sobre a eficiência, né, da expansão do sistema Invisalign em arcos superiores, tá? Então, também apontava que a inclinação era mais evidenciada, né, durante a expansão com o Invisalign, e que era muito importante a gente entender, né, que era preciso a gente fazer mais torque, né, vestibular de raiz nos posteriores, porque a eficiência do movimento de corpo era menor, né? Então, isso também era algo que sempre foi queixa, por isso que o G8 veio para suprir essa necessidade. Hoje a gente tem tido resultados mais interessantes, mas aí o sistema está sendo lapidado e a gente vai ter esse resultado daqui a anos, né? Daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, ter certeza de que ele tem sido eficiente nesses casos. O que eu sempre digo, tudo que a gente acha que precisa melhorar, eles implementam uma alteração e a gente precisa, então, ir testando e confiando nisso para ver os resultados que a gente pode fazer. Hoje, qual é a primícia disso? A primícia disso é que vocês ainda precisam sobrecorrigir levemente, é preciso também sobrecorrigir não só a expansão, mas o torque vestibular de raiz, né, durante a construção de um clean check, e que vocês, aos poucos, podem ir reduzindo essa quantidade de sobrecorreção conforme os resultados clínicos que vocês alcançam vão sendo mais próximos do que vocês desejam em relação ao setup virtual, tá bem? Bom, então quando a gente pensa em uma mordida cruzada, a gente não pode generalizar a mordida cruzada. Nós temos que pensar que a mordida cruzada, ela tem vários aspectos. O primeiro deles é
como vocês veem nesse caso aqui da esquerda. Essa mordida cruzada é uma mordida cruzada mais dentária, que tem maior previsibilidade para ser tratada só com Invisalign. Então, quando vocês têm uma mordida cruzada, que vocês têm lá os dentes terminais, os últimos dentes que já não estão cruzados e os demais estão lingualizados, né? Vocês veem aquela deformação, né, no formato da arcada, que ele vem largo e daí faz uma constricção na região de pré-molares, né, e depois expande. Normalmente é um caso mais favorável para se tratar com Invisalign, tá? Ao mesmo tempo que quando você tem essa mesma situação, olha lá, dentes terminais aqui nessa foto central não são tão comprometidos. Você tem mais os dentes do meio, né? Os intermediários da arcada. Porém, o que torna esse descruzamento um pouco menos previsível que o primeiro é a mordida profunda nos dentes posteriores. Notem que as cúspides, elas chegam, né, a ficar cruzadas, as superiores ocluindo no sulco do inferior. Então, numa situação como essa, a gente tem uma situação mais difícil, né? A gente tem já a necessidade, muitas vezes, de fazer algo no seu clean check diferente para que você consiga um resultado melhor. Tá? Planejar algo diferente, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E uma situação de menor previsibilidade com mordidas cruzadas seria essa da direita. Tá? Então, essa da direita já é uma mordida cruzada que tem todos os dentes cruzados com sobremordida e provavelmente uma atresia maxilar esquelética. Então, tratar com o Invisalign somente vai ter um ponto de interrogação maior, e aí, nesse caso, outros auxiliares podem ser necessários, tá bom? Então, numa escala. Quando a gente vê essa escala de previsibilidade com o Invisalign, talvez essa primeira situação aqui da esquerda vocês possam tratar só com alinhadores, tá? Ou associar elásticos cruzados, que é algo simples, uma terapia auxiliar simples, que muitas vezes ela acelera o resultado de vocês. Tá bom? O central, a gente vai já precisar trabalhar um pouquinho mais no auxiliar, sim, um botão elástico podem ser bem úteis, mas talvez num estagiamento diferente nesse descruzamento, né? Será que melhor primeiro eu corrigir a mordida profunda posterior para parar de fazer trauma, toques prematuros, né? Então eu intruo um pouco os dentes para depois fazer a expansão. Então você começa a precisar de um pouquinho mais de conhecimento e estagiamento. E essa terceira situação, talvez um MARP ou talvez uma disjunção, né, possam ser mais indicadas para que a gente tenha bons resultados, além de trabalhar com o Invisalign. Tá bem? Deu para entender, então, que dependendo da complexidade, da característica da sua mordida cruzada, você tem uma maior ou uma menor previsibilidade para resolvê-la apenas com alinhadores. O que a gente sempre tem que pensar em mordidas cruzadas é que o extremo dos alinhadores é uma parte livre e que tem menos força pela flexibilidade do formato do arco ali, tá? Então, quando nós queremos otimizar a aplicação de força aplicada no dente ali, você precisa usar um elástico cruzado, né? Então, um elemento cruzado ali pode ser usado um elástico no dente, em um botão, ou dependendo se for mais de um elemento, você pode fazer esse botão, esse elástico cruzado preso no seu próprio alinhador. Vai depender da sua situação clínica. Mas lembre-se sempre, se você puder ajudar o seu alinhador, que ele tenha a extremidade mais flexível, é interessante, tá? Porque você vai sempre ter uma otimização em relação ao tempo do tratamento. Então, é isso aqui, ó, o que nós temos, um elemento cruzado, não só cruzado, né, mas também com uma pequena sobremordida, que nessa passagem pode promover uma colisão. Então, muitas vezes, é interessante que vocês atuem ali com o estagiamento, ou como é um dente só, terapias auxiliares individuais podem ajudar nessa situação, tá? Mais desafiador sempre quando a gente tem essa sobremordida na mordida cruzada. Então, como eu falei, pensar no estagiamento de primeiro intruir e depois descruzar pode ser interessante, porque a gente propõe ali.
Outra situação que a gente comentou é a necessidade, muitas vezes, de disjunção, por que não, né? Você pode iniciar com uma disjunção, ou cirúrgica, ou do tipo MARP, e depois trabalhar com seus alinhadores para fazer o alinhamento, uma finalização, ou resolver uma mordida cruzada de menor complexidade, tá? Então, vamos ouvir aqui, deixa eu ver se eu consigo. Esse foi um. Deixa eu só ver onde que eu consigo colocar o volume. Esse foi uma aula que o Dr. Lincoln Nojima e o Daniel Brunetto deram para a gente lá no Essentials, e eu peguei uma informação importante aqui, que eu acho que muitas pessoas não têm essa informação sobre o MARP, que é uma maneira de você fazer a disjunção com dois parafusos, né? Quatro parafusos fixando o disjuntor no palato. Então, você tem eles paralelos à ráfia palatina e você consegue fazer uma disjunção não cirúrgica através da ativação desse torno, tá? Vamos ouvir aqui. Para indivíduos jovens. Então, quando você me pergunta a idade, você vai perguntar lá, Lincoln, Daniel, qual é a idade que idade que vocês colocariam? Acho que até a gente foi a questão da pergunta, quando o Maurício ele apresentou, né, o curso naquela terça-feira. Então, 25 anos, eu acho que é uma idade interessante, até 25 anos. Então eu não posso fazer expansão em indivíduos com 30 anos, 35? Você pode, mas eu acho que para o seu primeiro paciente, para o seu paciente inicial, você deve iniciar a MARP para você aprender, pelo menos, né, fazer essa expansão num paciente jovem, né? É claro que você pode colocar um MARP com um paciente com 30, 35. Então, o que nós pensamos? Que o MARP, ele pode ser uma possibilidade também para você fazer essa disjunção. Olha aqui, né? E ele tem umas vantagens muito interessantes, né? Que você tem, diferente de um disjuntor, você vai abrir a ráfia palatina paralela, né? E não vai ter, então, aquela abertura, né, maior ali na região anterior, que tem uma possibilidade também de recidivar molares, tá? Então, tem algumas características bastante favoráveis e interessantes para quem, lógico, consegue aprofundar e aplicar o sistema também do MARP. Então, também é uma possibilidade. E o MARP, ele é um pouco mais light do que uma disjunção cirúrgica, porque você não põe o paciente em cirurgia. Então, você faz o MARP e já entra depois com os alinhadores para fazer a correção dentária. Tá? Então, são N possibilidades que nós temos para trabalhar com a mordida cruzada. E sempre o maior desafio é resolver a sobremordida, porque o paciente, quando tira o alinhador e vai se alimentar, ele vai ter a função fazendo aquela mordida recidivar, e essa é a grande dificuldade, o nosso grande desafio para fazer descruzamentos com alinhadores. Tudo bem? Dúvidas em relação a isso? Estou vendo aqui, vou entrar no chat para ver se vocês têm alguma pergunta. Acho que não em relação a essa questão, né? Vocês têm dois meios de se comunicar comigo, via chat e via Q&A. Eu vou pedir para vocês usarem o chat hoje aqui no webinar, que fica mais fácil de eu entender quando vocês têm uma dúvida, tá bom? A Maria Tereza colocou, a contenção é a mesma de disjunção? Sim. A MARP, Maria Tereza, ela é uma disjunção, mas ela é feita com fixação no palato, parafusos no palato, tá? Então, é a mesma situação, sim, senhora. Ok? O Daniel, como eu falei, o Daniel Brunetto e o Lincoln Nojima, eles estão no nosso programa do Ortho Essential Zoom. Quem tiver oportunidade, eu acredito que o Maurício vai lançar esse Ortho Essential Zoom em breve, tá? Então, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais, fiquem atentos, porque realmente vale a pena. A gente tem que abrir sempre a mente, né, para as coisas novas. Eu acho muito gostoso esse estudo. Bom, vamos iniciar então aqui falando como solicitar o TPS, o Serviço de Plano de Tratamento para Timoan, né? Muitos de vocês já sabem que tudo isso é feito hoje pelo nosso site, então lá no nosso site vocês têm todas essas informações, é necessário logar numa área restrita, não só para fazer o TPS, mas para entrar nos cursos, assistir os webinars gravados, tudo vocês têm acesso lá no nosso site, tá? E uma mudança legal que nós tivemos recente foi que agora nós não ficamos mais trocando e-mail com
com vocês pelo caso, vocês têm dentro do sistema desse acesso de vocês, que é uma área restrita no portal de educação, vocês têm como se comunicar conosco a respeito dos casos. Então, você entra lá, tem todos os seus casos listados e vocês conseguem centralizar todas as informações dos casos que estão com a Team para a gente sempre ir aprimorando esse Clean Check, tá? Então, lá no site tem todas essas informações, qualquer dúvida também nos contatem. Como solicitar uma avaliação de caso para Timon? Então, dentro do nosso serviço de consultoria clínica, nós temos 2 serviços. Um chamado avaliação de caso, que é gratuito, e o outro que é o TPS para revisão de Clean Check já. Então, a gente vai ver aqui um caso da avaliação. Entrando no portal, vocês selecionam esse tipo de serviço, lembrando novamente que é um serviço sem custo, tá bom? Para que vocês consigam saber se aquele caso pode ser tratado ou não com o Invisalign, se ele é previsível, se ele é difícil, todas essas considerações a gente vai fazer com vocês. Vocês entram lá, postam a foto, escrevem a queixa principal, deixam um recado, né, a dúvida de vocês ali, tá? E aí a gente vai responder para vocês via sistema. Esse caso que eu trago para vocês hoje é um caso de uma colega e é de um caso de uma mordida cruzada posterior. Um sorriso assimétrico e a situação que nós temos aqui é essa. Desculpa que eu baixei as fotos lá da IDS e ficou um pouco pixelado, tá? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Só um minuto. Espera lá, que ele está passando e eu quero voltar. Então, aqui que nós vamos falar hoje, tá? Então, as condições clínicas desse caso, um apinhamento, uma mordida cruzada posterior, que era a queixa da paciente, e um sorriso assimétrico. A condição clínica que nós temos, um tratamento, né, um caso de um retratamento feito com 4 extrações no primeiro momento, então nós temos essa situação hoje, né, e a queixa dela, ela queria resolver essa assimetria do sorriso, tá? Provavelmente provocada aqui por essa região, tem um abaulamento na região de pré-molares, né, então esse é o desafio aqui desse tratamento. Uma condição periodontal que já inspira cuidados, bastante recessões, né, um caso que já foi movimentado ortodonticamente, e a gente vê também que ela tem um perfil gengival, um tipo gengival fino aqui, né, ó, nessa região, já com recessões, então já tem um pouco mais de delicadeza para se tratar essa mordida cruzada. Agora eu pergunto para vocês, nesse caso, que tipo de tratamento vocês recomendariam? Vocês corrigiriam essa mordida cruzada, sim ou não? E que tipo de mecânica seria aplicada? Vocês entrariam com uma disjunção cirúrgica, um MARP, uma expansão, elásticos cruzados, não corrigiriam? Qual seria a conduta de vocês? Escrevam para mim ali no chat, para que a gente possa discutir as possibilidades. O Walter tem uma pergunta aqui. No caso de MARP, é isso? Mais Invisalign, você costuma manter os parafusos até o fechamento da sutura confirmado? Qual o momento ideal de iniciar o Clean Check? Após o fechamento do diastema, após o fechamento da sutura ou em outro momento? Walter, eu não faço MARP, eu trouxe para vocês uma informação que nós tivemos lá com o Nojima e o Daniel, mas eu nunca fiz um caso de MARP, tá? Então, eu nunca fiz um MARP com o Invisalign, nem com outro aparelho. Mas o que eles falam, eles mantêm, você pode até escanear, né, para iniciar o tratamento já, mas e já trabalhando no setup e tudo mais, mas você não soltaria ainda aqueles parafusos não, tá? Você teria que manter para você ter ali aquela solidificação, tá? Mais detalhes eu não sei, eu não sou a melhor pessoa para te informar sobre isso, mas a gente pode falar, eu posso perguntar para eles e depois eu te informo, Walter, porque a gente tem um contato, né, e eu tenho seu contato também, eu te passo essa informação, tá? Vou pedir para a Camila salvar essa pergunta, que eu pergunto para o Daniel e te respondo depois. Combinado? Mônica colocou torque vestibular de coroas e lingual de raízes posteriores, Invisalign Comprehensive. A Inaudi colocou que faria com elásticos cruzados. Eu gosto das duas possibilidades, eu também faria ele com Comprehensive e eu também tentaria fazer essa correção com Invisalign,
tá? Por que que eu digo? Quando vocês olham essa foto anterior aqui, vocês veem que os molares, eles não estão cruzados. Então, é uma situação um pouco melhor em relação a essa referência da arcada. E os dentes que têm, né, a falta gengival ali, né, a lesão gengival, eles têm torques errados e toques errados por estarem cruzados, né? Então, eu gosto da possibilidade do elástico cruzado que a Inaudi colocou, porque você consegue corrigir não só esses superiores para fora, mas os inferiores para a lingual também, que me parecem aqui está fora da tábua. Tá? Nesse arco inferior, uma situação um pouco mais delicada, não dá para ver bem o desenho da borda da vala, mas vocês veem como o osso ele é mais estreito do que a própria dente, né? Então, ali o perfil gengival, tanto da vestibular quanto da lingual, já é deficiente. Em nenhuma situação, como ele já é mais largo, a gente teria uma situação muito favorável. Infelizmente, é uma gengiva que não favorece, um periodonto muito delicado, né? Então, eu tentaria sim corrigir essa mordida cruzada para dar uma melhor conformação de arcada, para que a gente reduza os danos em relação ao trauma oclusal, tá? Então, essa seria a minha visão. O Walter colocou que costuma deixar os parafusos por um bom tempo, mas o CleanCheck espera o fechamento do diastema. Você espera o fechamento para fazer um novo scan. Sim, você pode até fazer esse fechamento, eu acredito, né? Ou se você for manter, teria que trabalhar com uma contenção. Se eu não me engano, o Daniel falou que o tempo que ele faz, que ele espera, eu acho que ele não espera o fechamento total. Eu posso confirmar com ele e eu te falo, tá bom, Walter? Eu te dou essa informação depois. A questão de fazer o fechamento antes, deixar recidivar esse fechamento do diastema é legal pela estética, né? Porque o paciente não vai querer ficar com aquela abertura. A Juliana colocou, a partir de quantos milímetros de translação bucal você entra com o elástico cruzado? O elástico cruzado eu não meço tanto, Juliana, a quantidade de translação bucal. A gente tem que ver mais a relação interarcos, eu acho que pode ser favorecida, como nesse caso aqui. O que vai ditar a necessidade do elástico cruzado não é a quantidade da translação bucal, mas aqui, nesse caso, o inferior, ele também se favoreceria se ele fosse para lingual. Então, o elástico cruzado, ele vai ajudar a fazer um movimento recíproco, tá? A gente sempre tem que ter ideia se o movimento ele é antagônico ou se ele é recíproco e pode ajudar um ao outro. Então, nesse caso, o elástico cruzado seria interessante para ajudar a arcada inferior a contrair e a superior a expandir. Tá bom? Quando a gente pensa em milímetros de translação, né? A gente pode pensar 2 milímetros em termos de raiz, que a gente já está pedindo para fazer um torque, né? Muitas vezes levando ou só um movimento de expansão de corpo, mas eu acredito que algo em torno de mais que 2 milímetros já seja interessante a gente trabalhar com auxiliares, tá? Principalmente dependendo da condição clínica do cruzamento das coroas. Bom, e aí? Como solicitar, então, a revisão de CleanCheck para Timon? Quando vocês já têm um caso que vocês sabem que isso vai para CleanCheck, que virou um tratamento e não tem só uma avaliação, vocês podem colocar esse caso para um auxílio de revisão de CleanCheck, tá? E aí, isso chama-se TPS de revisão de CleanCheck. Aqui tem algumas perguntas antes só para eu comentar no Q&A. Se eu coloco levante de mordida para descruzar, muitas vezes sim, mas eu gosto de colocar os bite ramps, normalmente anteriores, para fazer o descruzamento posterior, tá? E se a gente tem, né, lógico, um overjet que possibilite isso. E a Verônica perguntou, e quando o diastema não fecha, o que significa? É difícil o diastema não fechar, eu acho, né? Nesse período pós-disjunção, usualmente, se você deixar ele por um tempo, meses, até o Walter pode dizer para a gente que ele costuma fazer isso, quanto tempo ele vai fechar, em média, mas eu acredito que em no máximo 2 meses, esse diastema já fecha, né? Naturalmente. Se ele não fecha todo, talvez a distância seja muito grande, porque também o fechamento normalmente há uma inclinação de coroas, não é isso, Walter?
Então, a gente aí teria que depois trabalhar de qualquer forma ortodonticamente para que você faça aquelas raízes e eles todos ficarem em paralelo, tá? Deixa eu ver aqui. E aí, então, quando a gente vai trabalhar com a revisão de Clean Check, vocês entram lá no site, colocam revisão de Clean Check e vocês têm ali que cadastrar, fazer um primeiro cadastro no primeiro acesso, deixando só as informações, conta de funcionário, IDS, senha, tá tudo lá explicadinho, e depois vocês conseguem compartilhar esse caso conosco. Tá? As consultoras do TPS hoje somos eu, a Fernanda e a Luciana, e existe uma outra modalidade também, que é o TPS VIP, que a gente não responde no sistema, a gente vai responder isso dentro de um webinar como esse, a gente marca um dia, um horário, entra, e é um webinar que a gente vai discutir ali ao vivo os casos, tá? Eu e a Soraya, tá? Então, temos a modalidade do TPS normal, que vocês ficam trocando mensagens a cada novo clean check com a consultora, ou vocês têm a possibilidade de consultar uma vez, falar ao vivo de 1, 2, 3 casos e dúvidas clínicas com uma consultora ao vivo, tá? São duas modalidades que vocês podem fazer essas revisões. O Walter colocou que é isso mesmo, que em cerca de 2 meses o diastema fecha, para a colega que perguntou lá no Q&A, tá bom? E o cuidado deve ser com relação ao controle de angulação, isso mesmo, então, tá? Então, normalmente ele vem ali, né, se ele não fecha, e acontece de não fechar, acho que pode acontecer também, como no caso de um adolescente, quando a gente faz a disjunção normal, né? Mas depois, ortodonticamente, você vai lá e reduz, né? Claro, fazendo devido controle das angulações para se manter o paralelismo. Tá bem? Vamos fazer agora uma revisão de Clean Check, só um minutinho que eu vou trocar de tela. Engasguei aqui, gente, desculpa. Então, vamos aqui agora, a gente vai para essa outra tela. Esse, então, é o Clean Check que nós vamos revisar. Deixa eu só trocar a tela aqui, que aí eu consigo visualizar melhor vocês nessa tela. Só um minuto, que eu só estou ajustando aqui, que eu estava com 2 telas. Vamos voltar. Pronto. Estão vendo o Clean Check? Me sinalizem aqui, tá bem? A Olga perguntou, quanto... Oi, desculpa, Camila, tudo bem? Tudo, só avisando que está perfeita a imagem, obrigada. Tá bom, obrigada. A Olga perguntou quanto tempo de consulta para essa revisão VIP. Nós temos, a gente marca, Olga, são 25 minutos de consultoria, e aí a gente vai se falando nesses 25 minutos assim. Em 25 minutos parece pouco, mas a gente chega a revisar 4 clean checks com vocês em 25 minutos, tá bom? É claro que se vocês querem uma revisão um pouco mais detalhada, explicando todos os pontos e fazendo junto e mostrando, às vezes a gente demora um pouco mais, consegue ver 1, 2 setups. 2 setups no mínimo, tá? Mas muitas vezes também as dúvidas não são só para revisar clean check, vocês têm outras dúvidas sobre evolução de casos, sobre um problema clínico que aconteceu, sobre uma avaliação que vocês querem ver juntos, então esse tempo pode ser usado dessa forma, tá bom? Então aqui nós temos aquele caso que nós vimos na avaliação, para que vocês conheçam, então a questão o formato de arcada que nós comentamos, né, com aquela atresia na região de pré-molares, ó, e os molares bem abertos e expandidos, né? E olha que interessante que esses molares que estão mais abertos e expandidos não têm mais recessões que os pré-molares, então realmente é uma tábua óssea, é uma falta de distribuição de contatos oclusais equilibrados, então tudo isso aqui vai causar um mal, né, vamos dizer assim, a esse periodonto. E principalmente, olha o inferior aqui como ele está, né, muito fora também aqui, inclinado para vestibular, né, cruzado, e aí precisando também desse ajuste. Tá? Então, quando a Tati me perguntou, falou que era um caso talvez nem descruzaria,
Eu acho que vale a pena a gente descruzar, tá? De tentar um pouco de forças para fazer esse descruzamento, porque a gente vai estar fazendo uma melhora do formato do arco e uma melhora dos contatos oclusais. Obviamente, a gente não vai ter uma melhora periodontal, mas a gente pode, equilibrando essas forças, essa mastigação, essas guias, eliminando interferências em lateralidade, em protrusiva, a gente pode aliviar, muitas vezes, a causa da etiologia dessas perdas aqui periodontais. Então, eu acho sim que é importante a gente fazer algum ajuste. A perda periodontal, a recessão, ela já tem. Então, se nós não piorarmos isso, eu acho que já é um bom negócio. E aí ela pode fazer algum tratamento em relação a isso, algum enxerto, restauração de lesões não cariosas, para que ela tenha uma melhor estética e uma melhor sensação ali também, ok? Tem várias próteses, né, também que são importantes ali para a gente avaliar, tá bom? Então, olha aqui os modelos iniciais, eu vou dar o play aqui para vocês correrem. E aqui, então, é um tratamento planejado com IPRs, que vocês estão vendo aqui nos losangos, correto? Aqui no superior, olha, eu estou no inicial, eu vou dar o play e eu vou ver eles correndo. Então, eu estou tendo aqui movimentos de segundos molares, inclusive, tá? E aí, como que eu faço para saber o quanto está tendo de expansão nessa arcada? Primeira ferramenta que é maravilhosa para a gente avaliar a quantidade de expansão que foi realizada é a sobreposição. Então, nessa sobreposição, nós temos essa sombra azul, que marca o início da posição em azul, e em branco nós estamos vendo o estágio final, tá? Outra maneira de evidenciarmos é colocando a grade, para você poder fazer uma mensuração dessa quantidade de movimento que foi realizada. E a terceira, obviamente, usando já os itens, né, aqui da tabela e que já estão prontos, e a tabela de largura do arco, tá? Então, nós temos aqui, ó, na tabela de largura do arco, como acompanhar quanto foi feito em milímetros de expansão nessa arcada, tá? Então, quando nós temos a referência aqui, ó, dos primeiros molares, nós temos que o inicial era 42,7, o final 46,9, então a gente está com 4 milímetros de expansão na região do molar. Queremos ou não queremos? E aí é um outro ponto que a gente pode decidir fazendo modificações em 3D no seu CleanCheck, tá? Então, nesse caso aqui, eu acho que é preciso sim melhorar a conformação da arcada, mas sempre que nós queremos expandir a arcada de uma forma substancial aqui no centro, como esse caso que está cruzado, esses molares, eles têm que ser ponto de ancoragem, tá? Primeiro que não é necessário expandir segundos molares, principalmente nessa situação que nós já temos danos periodontais. Segundo, que se nós travarmos ou nós contrairmos esses segundos molares, nós teremos maior força de expansão no meio do alinhador, tá? Então, a gente vai usá-lo de ancoragem, tá? E essa dica é muito importante para que a gente consiga personalizar melhor esses nossos movimentos. Aqui também a mesma coisa, né? É uma arcada que já estava sobreexpandida, e aqui são próteses também que o paciente tem. Então, no final, eu quero ela contraída, tá? Então, eu posso contrair, talvez eu deva contrair um pouco mais do que isso que eu fiz. Lembra daquela questão da previsibilidade da mudança transversa, né? Então, a gente não tem 100%. Então, no final, nós não vamos finalizar esse CleanCheck com essa posição que nós queremos idealmente. Nós vamos sobrecorrigir a expansão nessa região e sobrecorrigir a contração. Ah, Elaine, nesse caso, sobrecorrigir a expansão dá uma dor assim no coração, dá uma palpitação. Concordo, o periodonto é delicado, então a gente pode não sobrecorrigir a expansão, mas a contração inferior a gente pode. Então, cada caso a gente vai personalizar de acordo com as possibilidades e limitações clínicas. Tá bom? Então, aqui como nós vemos, de novo, vamos lá dar o play, a gente dá o play e vê a correção, o alinhamento dentário, né, melhora do formato do arco, mas podemos melhorar esses limites, essas condições, esses posicionamentos dentários finais, utilizando controles em 3D. Então, a gente vai aqui nessa aba, clica em nova modificação, vamos fechar as fotos aqui,
fecha esse clean check, que é o clean check do play, do técnico, e aí a gente vai carregar as ferramentas em 3D para fazer mudanças juntos aqui nesse setup. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Por enquanto, não. Então, vamos seguir aqui, gente, que hoje eu quero terminar um pouquinho mais cedo para vocês correrem lá para as outras aulas, que eu sei que tem bastante aula interessante acontecendo hoje, né? Então, vamos lá. Aqui, então, o primeiro ponto que eu vou fazer com vocês, eu gosto, quando eu vou limpar, eu quero limpar um pouco desse movimento. Eu vou deixar ele mais previsível, tá? Eu ligo aqui a sobreposição, eu deixo ela de referência. Então, aqui eu vou trabalhar num zoom maior, para que vocês tenham melhor visibilidade do que eu quero. Esse dente aqui, olha, que no início ele tá bem ok, né? Ele não tá cruzado, certo? Esse segundo molar, ele vai ser a nossa referência. Então, eu vou abrir novamente aqui e vou deixar esse segundo molar da forma como ele era inicialmente. Clico nele com 2 dedos, torno ele imóvel deste lado e deste também. Então, essa é uma referência que eu vou ter aqui nesse caso, para que eu consiga fazer esses movimentos de forma mais previsível. Espera aí, só que eu não estou conseguindo fazer esse dente ficar parado. Clico com 2. Ele não está indo, né? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Normalmente, eu vou atualizar, gente, que normalmente ele teria que ter ficado cinza. Peraí, só um minutinho, que a gente já retorna nessa página. Enquanto isso, vou respondendo uma pergunta ali que tem. Consegue fixar attachments em próteses? A Milene está perguntando. Você consegue, se a prótese for com cerâmica, você só precisa usar o silano, né? Ou aquele adesivo que já tem silano, que é aquele da 3M, o single bond, tá? Mas você faz um preparo antes naquela prótese, se você quiser fixar o attachment nela. Usualmente a gente evita, né? Porque as próteses não são dentes que vocês vão querer fazer a movimentação, depois elas normalmente vão ser trocadas, então não é necessário a gente finalizar elas de uma forma 100%, tá? A Mônica falou para eu tirar a sobreposição. Que boa dica, deixa eu ver aqui se ele funciona. Boa, Moni! Aqui eu estava com a sobreposição ligada e eu gosto de deixar a sobreposição ligada para fazer essa mudança, ó. Então, aqui, quando vocês têm a sobreposição ligada, ó, vocês veem que você não tem aqui, ó, uma necessidade, talvez, de expandir esse dente. Ele vai ser a nossa referência. Você pode rotacionar, você pode melhorar a posição dele em relação a isso, tá? Mas muitas vezes não para deixar fazer essa expansão. Tá? Então, ó, eu estou melhorando o ponto de contato dele com o primeiro molar que está sendo rotacionado, que está sendo expandido, mas eu não preciso, né, de fato, olha, fazer a expansão dele, tá? Então, ó, o fato de eu movimentar esse dente, ó, início e final. O segundo, só estou girando ele para ele acompanhar um pouquinho a expansão do outro. Essa expansão também, eu acho que a gente poderia poupar, né? É um dente que já também está sofrendo aqui um pouquinho, ó. A gente poderia poupar e trabalhar talvez um pouco com a vestibularização dele, com aquele torque que nós comentamos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou limpar os movimentos que estão excessivos, não só os olhos, mas também na tabela de movimentos, ó, vocês vão tendo a referência aqui, ó. Coloquem a raiz e vocês vão ver quais são os movimentos que estão sendo realizados. Em coroa, eu tenho a vestibularização desse 2,6, mas a raiz dele está indo para lingual. Olha aqui, ó, 1,9 de translação lingual. Então, que movimento faz esse dente? Se a coroa vai para vestibular e a raiz para lingual, né? Eu estou dando nele um torque inverso. E nesse caso, que é uma inclinação de coroa, mas com torque lingual. Nesse caso aqui, olha como ele está vertical, acho bem aceitável. Vamos jogar essa raiz para lingual e essa coroa para vestibular para descruzar. Nesse caso, eu não quero um movimento de corpo. Então, o movimento que está sendo colocado aqui, ele corresponde, ó, raiz,
translação lingual. Quando eu mudo aqui, base do dente coroa, inclinação vestibular, tá bom? Então, é isso que acontece aqui nessa situação. Quando nós temos aqui, então aí, feito isso, vocês vão limpando os movimentos que estão em excesso. Isso a gente vai fazer tudo nos controles em 3D hoje, tá? É um caso que não necessita ser feito, escrever, vocês podem fazer isso só nos controles em 3D. Quando a gente vai fazer umas mudanças escritas, quando vocês vão fazer mudanças em relação ao estagiamento, a jump, então aqui, ó, a hora que eu modifico, eu não quero mais expandir esse dente, eu preciso fazer uma mudança no formato dessa arcada. Essa arcada, ela ainda está sobre expandida, mesmo que eu não vá com segundos, eu não tenho necessidade de arredondar tanto primeiro os molares. Se eu quiser trabalhar aqui, ó, no formato do arco superior, olha, eu posso colocar essa referência, colocar esse movimento assimétrico, porque esse lado já não está expandindo tanto o primeiro molar, mas esse está demais, ó. E eu posso voltar um pouquinho esse formato de arco, tá bom? Então, seria isso aqui. Ó, e aí, depois disso, eu vou definir a simetria. Eu não quero que ele faça essa expansão para esse lado. Então, eu volto, deixo o arco como eu quero. Olha como agora ele está muito mais parecido desse lado com esse. Esses pontinhos pretos, eles são as referências na expansão. Então, você pode colocar esses pontinhos para movimentar para mais ou para menos, de acordo com a sua necessidade, tá? E aí, vocês fazem esse ajuste. No caso, entraram alguns IPRs aqui. Se eu não quero IPR, tá? Nessa expansão, eu faço o quê? Eu clico aqui nessa ferramenta sem IPR e ele automaticamente remove esse IPR da minha arcada, tá? Então, veja o que eu tenho aqui: inicial e final. Eu tenho pouquíssima. Nada de expansão de segundos molares, rotações dos primeiros molares da mesial para fora, olha que a distal ela está praticamente no mesmo lugar, e uma expansão maior em região de pré-molar, tá? E aí, quando a gente vê a foto, olha, é isso que nós precisamos, né? Nós precisamos trazer o pré para fora. O molar eu quero só rotacionar mesial para que não fique cruzado, e os segundos eu quero deixar estagnados, tá? Então, esse plano, ele corresponde mais ao que nós necessitamos, ok? Feito isso, eu já tenho aqui algo um pouco mais realista, né? Querendo reduzir, eu posso, lembrando que é um paciente periodontal, ó, não quero ser tão agressiva, eu reduzo, não tem problema, tá bom? Ó, e mesmo assim tem uma melhora no formato do arco, nós estamos sendo mais conservadores. Feito isso, eu coloco as duas arcadas e eu vejo que o inferior, com essa quantidade de movimento, continua em topo, né? Melhorou em relação ao inicial, ó. Melhorou em relação ao inicial, ó, mostrar original, e eu vejo aqui, ó, mostrar original estava pior, né, ó, a quantidade de movimento dos prés, tá? Mas ainda está. Então, eu vou aqui no arco, e eu vou pedir para coordenar o arco inferior com esse superior que eu já corrigi. Então, eu clico aqui, ó, arco completo. E o que que ele vai me dar? Ele vai me dar uma contração sem IPR, porque eu tinha deixado ele sem IPR. E olha o que aconteceu, os dentes anteriores cruzaram, tá vendo? Então, eu vou voltar, vou permitir que ele faça agora um IPR automaticamente e vou novamente mandar ele coordenar os arcos. E olha o que ele vai fazer, ele vai abrir para mim alguns IPRs na arcada, tá? Ficou bom? Não, não ficou. Então, a gente vai lá no dente, ele já fez o que ele podia em relação ao automático do software, e agora nós vamos pilotar esse setup, tá? Então, aqui, ó, eu posso aumentar a quantidade de PR, porque eu não quero essa mordida anterior no topo, né? Como eu vou contrair a arcada inferior, é bem aceitável que a gente abra espaços interproximais e reduza isso, tá? E o paciente tem um periodonto delicado, eu não posso projetar esses dentes, né? Então, aqui, ó, é bem aceitável que a gente faça alguns desgastes interproximais. Outra possibilidade seria, além de fazer
desgastes interproximais, nós poderíamos trabalhar com um pouco de distalização dessa arcada também. É uma possibilidade, tá? A gente poderia trabalhar dessa forma se nós achássemos prudente também. Então, aqui só estou corrigindo esse tórax, que eu quero jogar para a lingual, né? Esse dente. Aqui, então, a gente ganha o alinhamento, como nós comentamos, né? Esse dente, vamos ver como ele estava no início. Vamos rotacionar essa distal para dentro, para ganhar também essa posição, tá? É muita coisa, é uma sobrecorreção, tá? E para fazer um pouco de constricção aqui nesse segmento também, muitas vezes o IPR é necessário. Por que eu estou colocando essa quantidade de IPR? Porque a região anterior está cruzada, ó, está em topo. Então, se o superior eu vou fazer aquela expansão e ele vai levemente retrair um pouco os incisivos, tá? Eu preciso criar um overjet aqui, senão eu vou ficar em trauma dentário, ok? Mas que isso não foi possível, a gente precisa achar outras alternativas no inferior, como distalizar um segmento, como fazer a extração, que não, nesse caso não é viável, podemos fazer também deixar espaços residuais superiores, então a gente vai lançando mão dos outros recursos que nós temos aí, tá? Então, nesse caso, a gente quis fazer um pouco de IPR. Pensando, quero mais espaço, como que eu posso fazer? Eu posso abrir não só mais desgastes, mas eu também posso distalizar levemente com essa ferramenta, ó, da translação, eu posso distalizar um pouco esses dentes, tá? Também é uma possibilidade aqui. Então, eu pego, abro esses espaços, os cadeadinhos daqui, para poder trazer esses dentes mais para trás, ó. E aí, eu fecho esse espaço que abriu aqui, e ele vai me dar a retração do segmento inferior, ó. Tá? Foi muito, né? Só para exemplificar para vocês, tá? Mas eu acho que essa quantidade aqui, talvez um pouco, fosse beneficiar para que nós não tivéssemos essa mordida anterior tão em topo, tá bom? Então, aqui feito isso aqui, a gente vai coordenar os arcos novamente, ó. Então, agora eu tenho aqui um arco superior, coordeno o arco inferior com o IPR, e ele vai ter melhores condições aqui de me dar esse descruzamento, tá bom? Aí, situações individuais, né? Um dente ficou em toque, o outro não, então aqui eu posso ir melhorando essa posição, ó, vamos angular, né? Nos controles em 3D. Então, tudo vocês têm aqui nesses comandos, ok? Então, de um primeiro momento, eu acredito que essa seja uma forma mais simples da gente conseguir personalizar os nossos setups. Vamos ver se tem dúvidas ali. E aqui é o movimento da coroa e aqui o movimento da raiz para dentro. Então, eu levo o dente todo aqui nessa translação, ó, tá? E aqui eu levo a coroa e aqui eu levo a raiz. Vamos ver. Olha lá, agora sim, com a sobrecorreção, corrige o giro, tá? Então, aqui uma sobrecorreção. E aí, nós vamos planejar como atingir isso aqui. Esse lado também, ó, a gente praticamente não teve essa expansão aqui. Acho que aqui a gente pode jogar essas coroas um pouco mais para fora e as raízes mais para dentro, né? Então, tudo isso a gente consegue fazer um ajuste melhor no controle em 3D, tá bom? Mantive o IPR, finalizei com um leve overjet para a gente ter ali um pouco de folga nessa situação inicial e conseguir descruzar de uma forma mais previsível, tá bem? Vamos trabalhar com o IPR e reduzir um pouco a distalização? Vamos, ó, então pode tirar aqui e a gente consegue reduzir um pouquinho essa distalização aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Joga um pouquinho para frente e aí reduz aqui. Opa, desculpa. Trava esse dente, sim, deixa ele em cinza, para que a gente consiga fazer com que esse diastema feche, reduza esse espaço às custas dessa pequena mesialização, tá bom? Deixa eu ver aqui dúvidas.
Você consegue, quanto deixar de sobrecorreção transversal? Normalmente, Verônica, vai depender muito da quantidade de alinhadores que você já tem, porque eu vou dizer para você, 30% é um número interessante. No entanto, às vezes você já está com, sei lá, 60 alinhadores, entendeu? E 30% vai demandar muito tempo do seu tratamento. Então, isso também vai depender, tá? Mas normalmente a gente recomenda 30%. Com o G8, como a gente tem falado, talvez a gente consiga calibrar esse período, né, essa quantidade em menor, em menor quantidade, mas a gente ainda não tem certeza, tá bom? Esse dente aqui estava rotacionado no início, não sei se o doutor vai querer ou não fazer essa correção do giro. Outra pergunta que nós temos aqui, deixa eu ver aqui no chat. Contato oclusal pesado posterior, vamos ver o que a gente vai deixar nesse caso, tá? Nesse caso, a gente tem ainda alguns contatos oclusais que eu não limpei, mas como esse caso tem uma mordida cruzada posterior, não é interessante finalizar em contatos pesados, tá? Por que não? Porque senão a gente pode promover uma dificuldade maior de fazer o descruzamento. Como foi perguntado anteriormente, o que a gente vai pedir nesse caso é para adicionar Precision Bite Ramps, para poder ter uma desoclusão durante o descruzamento. E como nesse caso nós temos uma mordida cruzada aqui, ó, de 2 dentes basicamente, o que nós podemos fazer para colocar os elásticos cruzados, e eu acho que é interessante, usar botões aqui colados ao dente, tá? Então, nesses dentes aqui a gente poderia fazer dessa forma, e nesses casos aqui poderia fazer dessa forma, 2 botões, e aí a paciente usa 2 com 2, tá bom? Então, é um retângulo, uma caixa só, um elástico 3,16, 5,16, que faça aí uma força de 150 gramas, algo assim, para que a gente consiga fazer esse descruzamento. Desse lado, não tem necessidade de expandir esse pré-molar, se nós observarmos, né, porque ele já é inicialmente num topo, olhem lá. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos reduzir um pouco esse movimento aqui desse pré-molar. Então, eu pego ele e faço ele voltar para a posição dele de início. Não tem necessidade de eu fazer expansão dessa arcada inferior em absolutamente nenhum elemento, tá bom? Então, vamos ver como ficou, ó, bem melhor, né? E aí, vocês podem fazer ajustes individuais também em relação à extrusão, intrusão, né? E nivelar toda essa arcada, tá bom? Então, vejam aqui, início e final, trabalhamos na melhora da expansão do arco sem agredir mais os molares, tá bom? Se nós formos pensar, o que nós queríamos inicialmente nesse caso, era jogar as raízes mais para lingual, correto? Pelo menos em canino e pré-molar e molar, então a gente pode observar se isso está sendo realizado aqui. Então, quando a gente vê aqui, ó, item da raiz, nós temos aqui, ó, translação, lingual, ó, canino, pré-molar e o molar não está. Então, aqui esse molar, eu posso fazer o torque lingual, ó. Tá vendo que eu tô levando essa raiz aqui? Deixa eu pôr maior para vocês enxergarem. Ó, essa raiz aqui, ó, eu posso ir para vestibular ou para lingual, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, ó, num ponto 0, que é o início, e se eu quero jogar mais para lingual, eu posso mover tanto na seta quanto no cursor, tá? E eu compenso um pouco nesse torque. Aqui a mesma coisa, lingual, mas esse canino tá indo para vestibular, eu não posso. Então, ó, eu jogo para lingual e a coroa agora precisa de um pouco de ajuste, ó. Olha aqui, muito melhor. Tá vendo? Então, a coroa para vestibular, olha aqui, e a raiz para lingual. Tá bom? Acho que seria isso aqui. Melhora do formato do arco sem agredir molares e recessões periodontais. Aqui a contração com IPR para ajudar, né?
e uma retração dessa arcada. É fácil? Não é fácil, então a gente vai sobrecorrigir esse movimento, né, e usar elásticos cruzados. Para fazer a desoclusão, bite ramps anteriores, que nós já colocamos ali também, tá bom? Deixa eu ver aqui alguma pergunta ainda que sobrou. Ao invés de recorte para botão nos inferiores, poderia ser mais interessante um cut para ajudar na contração? Seria interessante, pode ser dessa forma, mas se nós percebemos aqui, o segundo molar ele não contrai, tá? Por isso que eu coloquei os botões. Mas se você tiver próteses ou outras dificuldades aqui para deixar esse botão, também não seria má ideia colocar em recortes, tá? E aí minha recomendação seria vestir algo dessa forma, com attachments de retenção nesses dentes, porque aí o elástico vai estar puxando o seu alinhador, né? Então, aqui a gente teria que ter uma pequena retenção nessas coroas também, tá bom, Tati? Então, continua sendo um elástico em caixa, nesse caso, ó, dos botões superiores para os cuts inferiores, né? Aqui, preso aqui, né, em formato de caixa, somente um elástico, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Tem um paciente que tem uma mordida cruzada semelhante, mas não quer usar elásticos. Consigo a expansão sem uso de elástico? Você pode até conseguir, Denise, mas você nunca vai prometer isso para um paciente sem os auxiliares, tá? Pela magnitude da mordida cruzada que nós temos aqui, ok? É difícil a gente arriscar, né, gente? Então, acho que é isso. As perguntas foram respondidas. No caso, Tati, eu posso enviar esse clean check ou eu posso deixar aberto para você avaliar e depois você envia. Me fala aqui no chat que aí, esse caso é da Tati, eu deixo aí você à vontade. A Denise colocou, coloca os elásticos desde o início. Nesse caso seria importante, Denise, não precisa judiar o paciente desde o alinhador número 1, né? Até vamos ver como que está entrando aqui os attachments. Os attachments já estão entrando no início, então a gente pode colocar attachments no 2 e precision cuts a partir do 5º estágio, por exemplo, tá? Aí fica à vontade de acordo com a sua preferência clínica. E aqui nos contatos de oclusão, eles evidenciaram alguns contatos em pesado, né? Principalmente nesses dentes do lado esquerdo aqui, direito, desculpa. E a gente pode simplesmente resolver, porque a gente não tem a necessidade de ter nenhuma sobrecorreção vertical nesses dentes posteriores, ok? Tudo bem? Então, nesse caso aqui, é só enviar o clean check. Eu vou enviar para a Tati e aí esse setup voltando depois ela me dá notícias. Agora a gente vai voltar só para finalizar os slides e aí a gente já consegue finalizar essa aula com vocês, tá? Espero que tenha sido minimamente informativo, né? Sempre difícil a gente resolver todas as dúvidas no ar, mas é legal ver e ter essa ideia de como a gente revisa juntas. E no serviço do TPS, essas informações, essas dúvidas todas, a gente consegue discutir, esclarecer com vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui no chat, tem mais algumas perguntas. Como você tirou os contatos pesados? Nesse caso, Maria Tereza, como não tinha uma necessidade específica de qual dente eu queria ajustar no sentido vertical, eu pedi uma resolução automática, tá bom? Nem sempre a gente pode aplicar isso, mas nesse caso a gente consegue fazer porque não tinha nenhuma pontualidade em relação ao vertical que nós ajustamos, tá bom? Gente, eu quero só lembrar vocês que esses webinars ficam gravados e são gratuitos, aos replays também na nossa plataforma. Lá na plataforma tem uma área fechada dos cursos pagos, mas tem os replays de todos os webinars que nós fazemos, tá? E para mais informações é só vocês acessarem nosso site. Muito obrigada pela companhia de hoje. Parabéns aí para vocês todos aí que ficam firmes e fortes aí para estudarem conosco. E nos vemos no próximo webinar daqui 2 semanas. Tchau, tchau. Beijo.